chegou a hora de aprender como fazer a composição do CGI, que são os elementos gerados digitalmente, com outros elementos de imagens captadas pelas câmeras, que chamamos de live action. Para isso, precisamos dos render passes, que é o tema de nossa aula de hoje. Vamos entender por que tudo é separado em camadas: a cor base, as sombras, os reflexos, a luz ambiente, a emissão. Cada pedacinho é importante e vira um passe separado, permitindo ajustes finos que fazem toda a diferença e o realismo no final. Então, bora comigo entender como é o trabalho de composição em VFX. Dando sequência então ao que a gente já vinha trabalhando nas outras aulas, nessa aula aqui vocês vão ver o seguinte: primeiro eu vou habilitar aqui o render. Então vocês vão ver que essa imagem aqui ela é bem parecida com aquela imagem que a gente estava trabalhando anteriormente. Essa foto aqui, uma foto de muito boa qualidade, mas é uma foto, é apenas uma imagem 2D. Então, utilizando a técnica que eu mostrei para vocês na aula passada, a gente conseguiu projetar essa foto aqui, e aí vocês vão ver, que interessante, que nesse caso aqui, se eu der o play aqui para vocês verem, eu até já animei a minha câmera, ela tem um resultado bem legal mesmo. E aí, nessa aula em particular, eu vou mostrar para vocês como renderizar essa imagem de uma forma profissional, de maneira que ela vai gerar cada detalhe da imagem em uma camada separada. Vocês vão ver que a gente pode controlar os reflexos, a luz direta, a luz indireta, a luz que a gente chama de ambient occlusion, ou seja, aquela sombra que ela é da própria formatação do objeto, da própria forma do objeto, melhor dizendo, que ele também consegue pegar os detalhes onde a luz incide diretamente e onde a luz não consegue atingir. E além de projetar essa imagem aqui nesse corredor, que por si só já seria bem interessante, como eu mostrei na aula passada, eu utilizei um recurso aqui do Blender, certo? Que chama Blender Toolkit, tá? É um site, na verdade, que lá você consegue baixar muito material gratuito. Então, quando você entra lá no Blender Toolkit, basta que você clique lá, assim que você tenta selecionar qualquer modelo ou qualquer textura, tem bastante coisa lá para você poder baixar de forma gratuita. Ele pergunta se você quer instalar isso já no Blender. Então, uma vez que você instala isso no Blender, você pode fazer a busca de qualquer acessório que você queira integrar na sua cena aqui diretamente. Tem bastante coisa muito legal. Inclusive, você pode filtrar aqui, indicando que você quer que a licença seja gratuita. Então, por exemplo, eu poderia simplesmente clicar nesse objeto e ele já vai carregar esse objeto direto na minha cena. Olha que legal aqui, vou clicar aqui na ferramenta de mover para vocês verem. Então, por exemplo, eu vou selecionar ele aqui e agora sim, a gente consegue movimentar ele aqui dentro da minha cena e vocês vão ver que ele já estaria integrado, né? Se eu fosse dar um play aqui, vou voltar aqui para vocês poderem ver, ele já fica dentro da cena certinho, e na hora que eu fosse renderizar ele ia ficar com uma qualidade bem legal. Mas é justamente sobre isso, essa aula é sobre renderização. Então vou tirar aqui esse dragãozinho que eu coloquei só para mostrar para vocês. E eu tinha baixado uma outra imagem lá, um outro modelo, melhor dizendo, né, lá a partir do Blender Kit, que é esse robozão aqui, certo? Ele é bem assustador, então o que foi que eu fiz com ele? Eu coloquei ele começando lá fora do corredor, certo? E ele vem andando aqui, passando. Olha que interessante, né? Vocês percebem que isso é uma foto, mas como eu coloquei aqui algumas luzes na minha foto, essas luzes que estão indicadas aqui no teto, certo? Então a gente percebe que a sombra do robô aparece aqui, olha que legal, a sombra do robô aparece projetada na foto que a gente fez aquela projeção. E o mais legal também, essas luzes interagem aqui com o nosso modelo 3D. Então a cena fica totalmente integrada. Mas eu vou mostrar para vocês, como eu disse nesse vídeo, como é que a gente faz a renderização disso de uma forma profissional. Então é bem simples, tá? Uma vez que a gente já tenha incluído o nosso modelo, que já tenha colocado também aqui algumas luzes, isso aqui é o que a gente chama de luz direta, tá, pessoal? Porque, como eu vou mostrar para vocês na nossa aula do projeto final, quando a gente faz principalmente no ambiente externo, então eventualmente você pode ter naquele ambiente alguma luz direta, mas geralmente você vai ter a influência do que a gente chama de luz global, né? Que é justamente a luz natural do próprio ambiente onde aquele objeto 3D vai ser inserido. E aí, nesse caso, a gente vai precisar ter alguns detalhes em particular que eu vou explicar para vocês nessa última aula. Nessa daqui, como eu falei, a importância é de mostrar para vocês como fazer o render com qualidade profissional. Então aqui já está a nossa cena, ok. O
que vocês vão precisar fazer é algumas configurações básicas. Primeiro, vocês vão clicar aqui, ó, nesse íconezinho da câmera. Como ele está mostrando, é o ícone do render. Aqui você vai escolher qual é o seu motor de renderização, ou seja, qual é, digamos assim, o algoritmo que vai gerenciar a forma como essas imagens vão ser exportadas. Então, cada um tem suas particularidades. No caso aqui do Blender, o render de melhor qualidade é justamente esse que chama Cycles, certo? Que é esse aqui, ó. Normalmente você está trabalhando com esse aqui que chama EV. Esse aqui é muito bom para você visualizar a sua cena dentro aqui do próprio da própria viewport, né? Dentro dessa janela aqui de trabalho, mas para você trabalhar profissionalmente, né? Com uma saída de vídeo profissional, você tem que trocar então para o Cycles. Então eu troquei para isso aqui, e aí também tem mais algumas configurações que a gente vai precisar fazer ainda dentro dessa janela. Por exemplo, aqui um pouco mais para baixo, você vai precisar marcar essa opção de denoise. Por quê? Porque quando você coloca para renderizar, ele gera um pouquinho de ruído. Se eu clicar aqui para mostrar para vocês, ó, aqui em Render Image, vocês vão ver que enquanto ele está processando essa imagem aqui, demora um pouco para processar, vocês vão ver essa barrinha ficando aqui embaixo, olha só, apareceu o dragãozinho. Depois eu vou explicar para vocês por que o dragãozinho apareceu aqui, mesmo eu tendo desmarcado o olhinho dele ali. É porque faz diferença indicar quem você quer que apareça no render e quem você quer que apareça ou não na viewport. Mas foi até legal ele ter aparecido aqui, né? Porque assim vocês estão vendo, ó, que de fato ó, gera um pouco de ruído na imagem enquanto ele está renderizando. E olha que legal, olha o reflexo do dragãozinho aparecendo aqui no chão. Muito bom, né, pessoal? Porque ó, dá para ver a iluminação incidindo nele também. E todo esse reflexo, as sombras, tudo aparecendo junto aqui nesse render, porque como eu falei, é um render que já está com a configuração profissional que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. Então, enquanto ele está renderizando, ele fica com esse ruído, certo? Que não é um ruído igual ao ruído, por exemplo, que é produzido pelo sensor da câmera na hora que você está filmando. Esse ruído aqui é um ruído próprio da forma como a imagem ela é renderizada. Ela é renderizada utilizando a tecnologia que a gente chama de Ray Trace, ou seja, onde os raios de luz eles vão incidindo em cada uma das superfícies e então esses raios refletem, né, nas outras superfícies, e assim a gente vai calculando como é que essa imagem vai ficar no final. Então, durante esse processo de cálculo, dependendo do quanto você disser para ele que ele deve passar várias vezes para ir aprimorando esse cálculo, ele vai reduzindo esse ruído. Mas isso demoraria muito no render. Então o que é que a gente faz na verdade? A gente deixa com um pouco de ruído e aplica um denoise, que é isso aqui, que é um filtro que vai amenizar esse ruído para que você não precise gerar um render tão pesado assim, certo? Ele está concluindo, está aqui com 98%. Assim que ele concluir, vocês vão perceber que o denoise vai ser aplicado. Ó, pronto, já aplicou. Ó. E aí vocês estão vendo que agora a imagem fica com esse aspecto assim mais polido, né? Como se fosse realmente uma imagem final com todo o acabamento. Justamente porque agora ele aplicou o denoise. Então, ó, vou fechar aqui, abrir aqui só para mostrar para vocês, né? E também vou mostrar porque o dragão apareceu na cena, apesar dele não estar sendo visível aqui, ó. O nosso Dragon, está aqui, o nosso dragãozinho aqui, ó. E aí se eu for aqui, ó, por exemplo, nessa aba aqui do objeto, vocês vão perceber, ó, que ele está marcado na parte de visibilidade para aparecer no render. Então, ó, vou desmarcar aqui para ele não aparecer mais no render, certo? Sem não ter mais esse problema aqui. Mas voltando aqui na nossa aba principal, que é a aba do render, que é o nosso principal assunto dessa aula. Então, na aba do render, você vai precisar fazer só alguns detalhes, como eu falei. A primeira coisa é trocar aqui para Cycles. A segunda coisa, aqui na quantidade de noise, normalmente você pode deixar nessa configuração 0.1, é suficiente, tá? E na parte aqui relativa à quantidade, né, de limiar mínimo de amostras que você tem que colocar, é aquilo que eu falei, quanto mais amostras você colocar, né, quanto mais samples você colocar, melhor vai ficar a qualidade do teu render. Mas isso vai demorar muito para renderizar, principalmente dependendo das características do seu processador, da sua placa gráfica. Então minha sugestão é que você coloque um pouco mais baixo. Nesse meu caso aqui, por exemplo, eu coloquei para 50 porque eu ia renderizar a animação. Se você for renderizar um único frame, aí você pode colocar mais alto, tipo 100, por exemplo, seria um bom tamanho, até mais, né? Poderia ser dependendo das características do teu computador. Para mim, 50 rodou bem, um tempo aceitável. O que é um tempo aceitável? Para renderizar 8 segundos de animação, demorou aí em torno de 6 horas. Isso é um tempo aceitável.
tá? Se você quiser renderizar mais rápido, você vai baixar esse número aqui, tipo coloca 10, por exemplo, ele vai renderizar bem mais rápido, mas vai ficar com muito ruído, então às vezes o denoise vai ter que trabalhar muito para conseguir corrigir isso. Então, principal, como eu falei, essas três coisas. Você vai trocar aqui para cycles, você vai trocar o máximo, né, de samples para 50 aqui na parte do render, certo? E vai marcar o denoise, certo? Então é isso que você vai fazer nessa janelinha aqui, ó, que é a primeira janela do render. Depois, ó, nessa parte que parece uma impressora, que chama aqui, ó, o ícone, né, parece uma impressora, que chama output, né, ou seja, a saída, aqui é onde você vai configurar a sua resolução de saída. No meu caso, essa foto era uma foto gigantesca, ela tinha uma resolução maior do que 4K. Então, se eu fosse renderizar nessa resolução, o tempo de render ia aumentar muito, muito. Então, eu troquei a resolução aqui, ó, para 1920 por 1080, que é uma resolução de Full HD, que é suficiente para o que a gente está trabalhando nesse curso aqui com vocês. Evidentemente, deixei a qualidade aqui, né, 100%, tá? E você também pode especificar, então, um frame range, que seria o alcance, né, ou a quantidade de quadros que você quer renderizar. Nesse caso especificamente, eu não renderizei toda a minha animação, certo? Porque para renderizar a animação toda, como eu falei para vocês, tomaria muito tempo. Essa minha animação, na verdade, ela começava, ó, com o robozinho saindo lá de trás, ó, como se ele viesse de outro corredor, depois ele vem, vira e começa a se aproximar. Tudo muito bonito, só que para renderizar tudo isso ia tomar muito mais tempo. Então eu resolvi renderizar apenas esse trecho, ó, depois que ele já está aqui no corredor, passa pelas luzes e se aproxima aqui da câmera, que eu achei tem um impacto visual mais interessante, certo? Então eu renderizei só esse trecho. Se você quer renderizar desde o início, deixa do frame 1 até o final da tua animação, sem problema. E a parte mais importante, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, da saída relacionada justamente à pasta onde você vai exportar os teus arquivos. Então você vai selecionar aqui, vai clicar na pastinha e vai indicar o local no seu computador onde você vai salvar os teus arquivos. Sim, os seus arquivos, porque o Blender, assim como quase qualquer programa que trabalha com efeitos visuais, ele não renderiza um vídeo, ele renderiza uma sequência de fotos que você depois vai ter que puxar para uma outra ferramenta de composição para transformar isso num vídeo, tá? Pode ser, por exemplo, Adobe Premiere, o Adobe After Effects, ou poderia ser o Resolve, o DaVinci Resolve, ou qualquer outro que você prefira. Até mesmo um CapCut poderia ser. CapCut acho que não, porque ele gera um formato de imagem que vocês vão ver que chama EXR, né? Que é um formato de imagem EXR. Então esse formato de imagem não é todo player, né, que consegue, ou todo encoder que consegue ler. Então a minha sugestão seria que você fizesse isso ou no Adobe After Effects, que dá suporte para isso, ou no Nuke, que é a ferramenta que eu vou utilizar aqui e vou apresentar para vocês como trabalhar com isso lá no Nuke. Então, como eu estava dizendo, você vai escolher a pasta onde você vai salvar, certo? Não esqueça de marcar aqui para salvar a extensão, né, que nesse caso especificamente, a sugestão que eu dou para vocês sempre é que vocês renderizem nesse formato aqui, ó, que é o OpenEXR Multilayer, ou seja, ele vai salvar todas as camadas do arquivo dentro de um único arquivo, certo? O que é que isso significa na prática? Como vocês vão ver aqui, eu vou mostrar ali pela janelinha do render, ele salva separado a sombra, o brilho direto, o brilho indireto, a cor, né? A cor sem as luzes, a cor com a luz, ele salva tudo. Então ele salva até, digamos assim, as luzes incandescentes, enfim, cada mínimo detalhe aqui, até mesmo quais partes do objeto você quer eventualmente que ele já crie uma máscara automática. Então é perfeito esse render. Nesse caso, então, para composição você sempre vai ter que salvar nesse formato, tá? O OpenEXR Multilayer, certo? Em termos da compressão, para esse arquivo não ficar grande demais, eu também vou sugerir para vocês que vocês salvem nesse formato, tá? Que é o DWAA Lossy. Lossy significa que é um formato que ele não vai perder qualidade na hora que ele fizer a compressão, certo? Então isso é muito importante. E por último, você pode escolher aqui na profundidade de cores, se você quer metade da profundidade total que ele pode gerar, ou seja, ele vai gerar em 32 bits, mas se você não for precisar de toda essa qualidade de cor para fazer a finalização, então você pode gerar com metade disso, então 16 bits seria o suficiente. Eu recomendo gerar no formato full, porque assim você vai ter muito mais controle na pós-produção para ter uma imagem de altíssima qualidade. Então, tudo isso aqui já definido,
nessa última etapa aqui, ó, a gente vai clicar aqui no View Layer e aqui, ó, você vai clicar em cada partezinha que você quer separar do teu conteúdo. Então, por exemplo, esse passe aqui, ó, já vem marcado, que é o passe que ele chama aqui no Blender de Combined, né? Mas na maioria dos outros softwares ele vai chamar de Beauty, né? Ou seja, a opção bonita da imagem, né? É a opção bela. É o formato que vai mostrar para você como é que a imagem vai ficar depois que você juntar todas essas partes, depois que você juntar as luzes, os reflexos, as sombras, tudo. E aí, então ele cria um preview já da imagem combinada, certo? Que vai ser muito importante para a gente, porque vocês vão ver que a gente vai precisar separar e depois comparar a imagem separada com a imagem combinada, e ela deve ser igual, certo? Isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, quais são os passes que eu sugiro que vocês gerem, né? Além do combinado, o passe de Mist é interessante se você, por exemplo, pretende colocar alguma névoa, alguma atmosfera, alguma coisa que pareça que faz diferença entre o começo e o fim, certo? Eu vou já mostrar para vocês esses passes aqui separados para vocês verem como é legal. E também em relação, por exemplo, aqui a parte de índice de objetos, na verdade nem é importante, tá? Eu vou até desmarcar isso aqui. O que é que eu considero que seja mais importante? Por exemplo, se você quer controlar o foco depois na pós-produção, você pode marcar a opção do Z, né? Além aqui da opção do Mist, certo? Também é interessante que você marque aqui, ó, da parte de luz, todos os elementos de luz principal, ou seja, a luz difusa, a luz de brilho e a luz transmitida, que é aquela luz que um objeto incide no outro. Então, para esses, ó, marquem todas as opções, tanto de luz direta quanto de luz indireta, também quanto o passe de cor para cada um deles, para o difuso, que é o material base, o gloss, que seria os brilhos, e também para a transmissão. Essa parte de volume não é necessário, a não ser que você tenha gerado um efeito, por exemplo, tipo fumaça volumétrica, um efeito de partículas, fluidos, líquidos, esse tipo de coisa, você poderia gerar volume, senão não há necessidade, como no nosso caso aqui. No meu caso, eu gerei o passe da emissão. O que seria o passe da emissão? Por exemplo, se você quer controlar a intensidade de brilho, por exemplo, de a luz que acende, certo? Você pode criar um passe de emissão e aí em todo lugar que tiver luz, como esses aqui, você vai poder controlar na pós-produção a intensidade dessa luminosidade, ou até mesmo trocar a cor. Por exemplo, se tivesse um material aqui emissivo nesse robozinho, você poderia depois trocar se você quer que ele seja vermelho, verde, azul, a intensidade dessa luz, como você quisesse. Então seria bem interessante marcar também a emissão. Se fosse um ambiente externo, eu marcaria também essa opção do Environment, porque assim você poderia controlar depois a intensidade de luz desse ambiente. Aqui é um ambiente interno, não faz nenhuma diferença. E por último aqui, a gente tem o Ambient Occlusion, que vocês vão ver justamente um passe bem bonito, porque ele pega a parte da luz que consegue ou não aparecer, né, dentro da superfície do objeto, dependendo do formato desse objeto, e também pegar as sombras, né? Fundamental, porque como vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem um pouco de sombra que foi gerada a partir dessas luzes aqui do programa, então é interessante que a gente tenha a luz da sombra também separada. E esse último passo, com esse nome esquisitíssimo aqui, ó, que chama Cryptomate, é um passe onde você vai poder separar as máscaras. Então, por exemplo, se eu quiser trocar a cor desse robô, eu posso indicar então no passe do Cryptonate por objeto qual é que vai ser a parte do objeto que seria relativa a esse robô, e se eu não quiser que ele seja vermelho, enfim, ou seja qualquer outra cor, eu posso então só selecionar essa máscara e trocar essa característica sem precisar renderizar de novo. Então, nesse caso, eu até sugiro que você gere os três, é um passe bem leve e aí você vai ter mais controle sobre isso lá. Esses outros passos aqui são personalizáveis, digamos assim. Se você, por exemplo, colocou uma luz do lado direito e uma luz do lado esquerdo, e você quer separar, por exemplo, só essa luz, então você poderia criar um passe adicional aqui só para luzes, e aí você poderia separar também, para que na pós-produção você pudesse ajustar a cor, a intensidade, a forma como é espalhada essa luz, etc. Então, isso é o passe, né, que você precisa configurar. Com tudo isso aqui pronto, certo? Aí você finalmente vai para a parte do render. Aqui você tem duas opções. Você pode renderizar só uma imagem, que é como eu fiz antes, só para a gente ver como é que essa imagem está ficando, ou você pode renderizar a animação, coisa que eu recomendo só depois que você renderizar a imagem, porque você verifica se está tudo certo e aí sim você clica em renderizar a animação. Aí ele vai gerar toda uma sequência de imagens aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, ó, ele gerou, ó, todos esses arquivos nesse formato XR, certo? Então, no meu caso aqui, ele gerou aqui, ó, desde o quadro 1
até o quadro 240, que foi justamente o que eu mandei ele renderizar. Então, cada arquivozinho desse EXR aqui, ele contém separado a sombra, a luz, o reflexo, o brilho, tudo que eu mostrei para vocês, certo? Cada um desses arquivos contém tudo isso, tá? Então, no meu caso especificamente, eu vou, como eu disse a vocês, abrir aqui uma única imagem, tá? Abrir o render de uma única imagem, nem vou esperar ele concluir totalmente depois. Pronto, tá vendo? Agora ele não aparece no render, ele está processando aqui o render, e aí enquanto ele está processando, eu já consigo mostrar para vocês como é que esses passes funcionam. Esse aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, é o passe combinado, ou seja, por isso que vocês estão vendo num mesmo passe os brilhos, os reflexos, as sombras, tudo que tem que ter aqui nessa minha cena, certo? Nesse caso do passe combinado, ele vai servir apenas para a gente comparar, depois que a gente separar tudo, com o passe combinado, que seria equivalente aqui em outros programas, eles chamam de build, né? Para a gente ver que se a gente separou tudo certinho, tá? E, além disso, a gente tem aqui mais alguns passes que eu separei. Então, por exemplo, aqui o passe de profundidade, certo? Vocês vão ver aqui, ó, quando ele gerar, ó, que ele faz algumas diferenças em tons de cinza. Tem algumas partes da imagem que estão cinza um pouco mais claro, outras estão mais brancas, outras poderiam estar mais escuras, porque ele consegue perceber, digamos assim, algumas características de profundidade dos objetos e ele separa essa profundidade nesses tons aqui de cinza. Isso fica mais visível, ó, no nosso passe de Mist. Nesse passe de Mist dá para perceber claramente, ó, onde é que é o fundo do corredor, né, o fundo da sala, digamos assim, onde é que tem uma porta aqui, né, uma porta não, uma entrada para outro corredor, onde é que está aqui a nossa nave e assim por diante. Ó. Então, quanto mais se aproxima da câmera, mais escuro fica. Então, esse passe a gente vai conseguir usar, por exemplo, para controlar o foco na pós-produção. Eu posso dizer, ó, faço o foco com base no tom de cinza mais claro ou com base no tom de cinza mais escuro, por exemplo. E por isso que é importante que vocês renderizem em 32 bits, porque ele vai ter uma graduação de cinzas, né, uma graduação de cores muito pequena, que vai permitir que a gente consiga, aliás, muito grande, né, que vai permitir que a gente faça um ajuste muito sensível. Eu posso deixar o foco exatamente nesse pontinho da porta, ou um pouquinho mais para trás, ou bem aqui na frente, justamente por causa dessa característica. Pronto, ele terminou de renderizar, agora vai ficar fácil de mostrar todos, tá? Aqui eu tenho, ó, a luz difusa direta, olha só como é que é bonito também esse passe aqui, né? Então a gente vai conseguir separar algumas características dentro desse passe e assim por diante. Então, ó, por exemplo, só o brilho, ó. Então, se eu quiser aplicar mais brilho para determinada parte da imagem lá, eu consigo fazer isso justamente porque eu tenho isso separado. E assim por diante. Então, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, por exemplo, aquele passe que eu falei, né, que é o do Ambient Occlusion, que é bem legal também. E um outro aqui, ó, seria os passes de Cryptonate, né, que eu falei para vocês, ó, aqueles que separam materiais, por exemplo, ó, só as paredes aqui, ó, e deixar o teto, aliás, o piso e essa parte da nave de fora. Ou então pegar um outro Cryptonate aqui, ó, por exemplo. Isso aqui, deixa eu pegar esse outro aqui, por exemplo. Então, ó, cada um, ó, esse aqui tem as paredes, mas já não tem, ó, essa partezinha das armas aqui do robozinho e assim por diante. Então, cada um vai ter a sua característica, certo? Também eu tenho aqui, no caso, o noise, né, da imagem, a imagem ela com o ruído, e tenho também ela depois sem o ruído, que é a imagem combinada, certo? Então, agora que eu tenho todos esses passos separados, eu vou lá para outra ferramenta para mostrar para vocês como é que a gente combina esses passos, que é a parte final dessa aula, tá? Então, vou fechar aqui também o meu Blender para não ficar pesado, tá? Eu já tinha salvado antes, então não vou precisar salvar. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, inicialmente, como é que ficou o meu filmezinho pronto, aquele filmezinho do robô. Aqui está sem tratamento de cor, aqui é basicamente só o passe do combinado, né, o build, para a gente ver como é que ele está. Ó, o robozinho vem lá, ó, virou e... Olha só que legal, né? A sombra dele passando pela sala, assim, é uma coisa meio sci-fi e ao mesmo tempo meio terror, né? Meio suspense, porque ele tem essa aparência um pouco assustadora, né? Então, nesse caso, ó, que legal, né? As luzes interagindo com ele, como eu falei, dá para perceber bem a sombra, né, passando na parede e também aqui no chão, ó. É muito legal, né? Se rende pensar que isso aqui é uma foto e a gente fez um robozinho 3D andando dentro dessa foto. Bem, então vocês já viram aqui como é que é essa cena, né? Só que essa cena, como eu falei, ela está zero tratamento. Aqui é só o build, né? É só a imagem combinada. Já parece bem legal, mas a gente não tem muito controle aqui sobre se a parte de trás parece um pouco escura, um pouco mais clara. E também não tem tanto controle, por exemplo, sobre os reflexos, brilhos e assim por diante. Então eu vou fechar aqui essa imagem. Primeiro vou apresentar para vocês o Nuke, para vocês entenderem como é que ele funciona, tá? O Nuke, ó,
é essa ferramenta que trabalha com nós, como eu já tinha falado para vocês um pouco sobre ferramentas que trabalham com nós. Nesse caso aqui, ó, eu tenho a minha sequência de imagens, depois eu separei um canal em particular, no caso o canal do combinado, né, o build. Depois eu apliquei um pouco de grade, né, para deixar ele com um pouco mais claro, certo? E por último aqui eu coloquei um nó de exportação, né, para exportar a imagem final. Mas eu vou zerar tudo isso aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz na prática, tá? Então, importante, o Nuke ele não é uma ferramenta gratuita, mas se você acessar lá esse nomezinho aqui, Nuke X no Google, você vai ver que você vai facilmente encontrar a página do Nuke. Aí você vai colocar Nuke X Non-Commercial, certo? Ou seja, ele, apesar de ser pago, mas ele tem uma versão não comercial que você pode baixar e você pode utilizar sem problemas. Tem algumas restrições, você consegue trabalhar apenas com arquivo em Full HD e você não consegue ler vídeos, você tem que ler sequências de imagem. Mas ainda assim ele é o programa número 1 utilizado por todos os estúdios de VFX do mundo. Então se você pegar qualquer filme que você já viu aí, desde um blockbuster até um filme um pouquinho de média produção em diante, você já vai perceber que todos eles são combinados, né? A parte do VFX, a parte onde vem a parte do CGI, né? Do 3D, as animações, depois o que foi gerado em geradores de simulação, como partículas, fluidos, água, etc. Você pode juntar tudo isso, combinar tudo isso dentro do Nuke. O Nuke é a ferramenta principal para combinar tudo isso. E eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente como é que se trabalha com ele, tá? Abrir o Nuke é isso que aparece. Aparece só o painel de visualização vazio e a abazinha de nós também vazia. Desse lado aqui você vai ter então as propriedades, certo? Vou até pegar um arquivo realmente novo aqui, ó. Como a minha versão, ó, é uma versão não comercial, né, ele está avisando aqui para mim. Nesse caso, você só vai conseguir trabalhar com a restrição de arquivos com no máximo 1920 por 1080. Por isso que eu exportei desse tamanho, tá? Então, para puxar qualquer nó aqui no Nuke, você aperta a tecla Tab e aí você vai precisar conhecer alguns nós básicos. Nesse caso aqui é um nó de leitura, certo? Então, eu vou clicar aqui, ó, Read. E aí eu vou precisar indicar onde é que estão os meus arquivos. Nesse caso aqui eu já sei onde é que eles estão. Vou selecionar então esse meu arquivo. Na verdade eu não vou querer puxar a sequência toda, tá pessoal? Eu vou puxar um arquivo só que eu importei, que eu gerei, né, com a qualidade que eu queria, né, que no caso seria esse arquivo aqui de um frame só, tá? Então vou configurar um frame, porque uma vez que você configurou um frame, para você transformar isso em animação, era só trocar o nó de leitura do frame único pelo nó da animação, só que trabalhar com um frame só é muito mais leve, né? Então vou mandar abrir assim, ó, pronto. Quando eu abrir o meu arquivo, nada apareceu aqui na minha tela, certo? Então eu preciso conectar aqui o meu nó de visualização ao nó de leitura. Fiz isso, ó, beleza. A primeira coisa já deu certo aqui, ó, ele já entendeu que é 1920 por 1080. A questão é, quando eu coloquei aqui, não apareceu nada na minha tela ainda. E isso aconteceu porque todas aquelas camadas, a sombra, brilho, etc, está tudo misturado. Então eu preciso primeiro eu vou mostrar para vocês como é que aquelas camadas ficaram no total. Então vou buscar aqui um nó que separa as camadas, ó, esse aqui, ó, certo? Então esse nó, Layer Contact Sheet, se você pega esse nó aqui, ó, você consegue separar cada uma das camadas. Então como é que conecta um nó aqui, ó? É só puxar o nó e colocar no meio do caminho, ó, pronto. Olha que legal. Quando eu coloquei esse nó aqui, ó, apareceu, vou puxar aqui no detalhe para vocês poderem ver, ó, cada nozinho que foi separado, cada informação que ele renderizou separado, está tudo contido dentro desse frame. Olha que legal, certo? Então, como tem toda essa informação já contida dentro de cada arquivozinho desse aqui, eu vou poder então indicar qual é essa informação que eu quero utilizar. Então, esse nozinho que eu coloquei aqui, ó, ele vai servir para mim só para eu mostrar para vocês aqui ó, o que é que de tanto de informação que eu tenho aqui dentro. Olha que legal, isso aqui, ó, por exemplo, ó, é o nó do emission, né, da emissão, porque no teto da sala tinha uma luz contornando ali o gesso e tinha algumas luzes acesas. Então, ó, por isso ó, que ele está mostrando aqui para mim ó, a emissão separada. Então a gente vai conseguir controlar isso depois, como vocês vão ver. Enfim, isso aqui eu coloquei só para vocês verem ó, como é que ele foi separado, mas eu nem vou precisar, eu vou deixar conectado direto aqui mesmo, de novo. Para conectar um nó direto no visualizador é só apertar 1, tá? Vou clicar aqui, ó, aperto 1, pronto. Então agora eu voltei a visualizar o meu frame, né? E agora então eu vou escolher qual é o nó que eu quero, que vai permitir que eu possa trabalhar cada uma daquelas partes separadamente. Então eu vou apertar aqui Tab, vou escolher esse nó que chama Shuffle Channel, certo? É só esse nó praticamente que a gente vai precisar trabalhar. Vou ligar ele aqui, ó.
Pronto. Quando eu ligo ele aqui, eu posso indicar então qual é das camadas que eu quero visualizar. Olha só que legal. Quando eu clico aqui agora, ó, todas aquelas camadas que eu renderizei separadas estão aparecendo aqui, certo? Eu vou marcar aqui a opção ó, combinado. Pronto. Ó. Agora eu consigo ver ó, a minha imagem combinada, que é aquela que vai servir de referência no final para a gente verificar se ela está de acordo, né, com aquilo que a gente tinha trabalhado, né? Assim, eu preciso usar ela como uma referência para comparar a parte que eu separei com a parte que a imagem combinada vai chegar aqui. Então, como é que a gente separa para dar certo? Para isso, ó, eu deixei separado e vou deixar esse material disponível para vocês, uma outra imagem que é bem importante. Essa imagem aqui, ó. Vocês estão vendo que está escrito aqui, ó, Back to Beauty, né? Parece nome de música de Amy Winehouse, mas aqui só que no caso aqui é Back to Beauty, né? Então, aqui ele mostra basicamente como é que você deve fazer as operações de composição para você chegar no final, ó, de volta para a sua imagem composta. Então a gente vai fazer exatamente isso aqui, ó. A gente precisa separar o passe, né, da luz difusa, né, ou passe difuso que a gente chama, né, porque tem luz e tem cor. A gente precisa separar esse passe em luz direta, luz indireta e cor. O mesmo vai acontecer para todos os passes aqui, ó, os passes principais, ó. Eu não fiz volume, né? Porque eu não, como eu falei para vocês, eu não tinha fumaça, água, nada desse tipo. Então eu não gerei volume. Eu gerei apenas o passe, não gerei o passe do ambiente, porque como eu falei, era um ambiente interno, não ia importar para mim. Eu gerei só o passe da emissão, os passes da transmissão, os passes do gloss e os passes do diffuse. Então não precisa decorar como é que faz isso, vocês vão ver que é muito fácil. Todos os passes que for luz, ou seja, luz direta e luz indireta, você vai escolher um nó de adicionar. Depois você adiciona os dois tipos de luz e depois multiplica para formar o passe do difuso. Para o passe do brilho, pega as duas luzes e adiciona, depois multiplica com a cor, está pronto o gloss. E assim por diante. Depois que cada um desses três estiverem prontos, ou tantos mais você tiver pronto, você vai simplesmente adicionar os nós prontos entre si. E no final você vai ter, então, de volta a sua imagem combinada. Pode parecer complicado, mas como eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que é simples, porque a gente faz um primeiro, copia para os outros. E o importante é que você vai ter controle sobre cada uma dessas coisinhas para poder modificar. Então vamos fazer aqui, vou mostrar aqui na prática para vocês verem que é simples, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é nomear esses nós aqui, para a gente não se perder. Ó. Então, ó, clico duas vezes aqui, ó, vocês podem ver que está com um monte de janela aberta. Normalmente ele abre 10. Definitivamente eu não recomendo, tá? Vou trocar isso aqui para abrir uma janela só por vez. Assim, ó, vocês vão poder ter mais controle e não se perder. Então vamos lá. Aqui, ó, no nó, eu vou colocar um nome para ele. Aqui vai ser, ó, combinado, né? Ou beauty, tá? Vou colocar beauty, que é o nome mais usado comercialmente, né? Na maioria das empresas, tá? Então, eu troquei o nó dele para beauty, o nome dele, o nome do nó para beauty vai aparecer aqui. E se eu quiser, eu também posso colocar isso aqui, ó, que é bem legal, que ele chama de postage stamp. O que é isso? Ó? É uma miniatura, um thumbnail, né, para vocês poderem visualizar, ó, e assim saberem quem é quem, né? Então, ó, vou deixar aqui o meu combinado aqui embaixo e eu vou montando a minha desmontagem aqui para esse outro lado, tá? Que eu acho que é mais fácil. Então, enfim, vou criar agora um novo nó. Eu posso fazer isso até copiando esse aqui, ó, pessoal, que já está com algumas configurações que eu já tinha feito aqui, ó. Então, ó, eu vou Ctrl C, depois Ctrl V, pronto, ele cria um nó aqui, ó. Vocês viram que se eu der um puxão assim, ó, como eu fiz, ele solta, é exatamente o que eu queria, tá? Eu soltei aqui, ó. Vou conectar esse nó diretamente na minha imagem, pronto, ó. Só que por enquanto ele está como beauty, né, ó. Então, ó, eu vou trocar a saída dele aqui, ó. Ao invés de ser beauty, ó, desculpa que eu acabei clicando sem querer. Eu vou começar a fazer a combinação, né? E vou começar trabalhando então com a minha camada do difuso, ó, certo? Então eu tenho aqui, ó, a minha luz indireta, luz direta e a cor. Eu vou precisar combinar, vou começando sempre com a luz, tá? Então vou começar aqui, ó, da luz difusa indireta. Essa é a aparência dela e eu vou trocar o nome do nó para não me perder, tá? Então vou colocar aqui, só abreviado, tá? Para a gente ganhar tempo. Então aqui, ó, vai ser diffuse, tá? Underline indi de indireto, tá? Só para a gente não se perder, pronto. Então esse aqui vai ser o difuso indireto. Ah, desculpa, pessoal, quando eu cliquei, vocês viram que eu acabei trocando o nome do meu nó principal aqui, né? Que seria o meu beauty. Vou dar um Ctrl Z e tal, porque na hora de fazer isso,
Eu esqueci que eu tenho que clicar duas vezes aqui, ó. Clica duas vezes no nó que você quer modificar, porque assim vai aparecer o nó que você está trabalhando, tá vendo? O Shuffle 2. Vou trocar o nome dele então a esse sim, né? Para diff indireto, certo? Pronto. Diff indireto, vou apagar aqui o build, tá? Pronto. Esse vai ser o diff indireto e, portanto, se esse vai ser o diff indireto, eu tenho que clicar aqui, ó, e escolher então que ele seja então o diff indireto. Pronto, agora vai dar para ver o thumbzinho dele aqui. Ok. Lembra o que é que eu tenho que fazer? Tenho que pegar as duas luzes, né, ó, a luz direta e a luz indireta, e adicionar. E depois pegar a cor e multiplicar, né? Então, ó, eu já tenho esse nó aqui, ó, que é a luz indireta, né, do difuso. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, ó, certo? Ó. Então, ó, clica aqui, eu posso soltar, ó, tá vendo? Vou conectar ele também, ó, direto aqui no meu bloco principal, né? Eu vou dar uma arrumadinha aqui, ó, para ficar mais bonito, certo? Pronto. Deixar assim. Pronto, então, ó, aqui é a luz direta, né? Aliás, eu vou configurar agora a luz direta, né? Então, eu vou clicar duas vezes aqui, um deles vai ser a minha luz direta, eu clico duas vezes, apareceu aqui o meu Shuffle 3, vou trocar o nó aqui, então, agora para a luz direta. Depois que eu fizer um inteiro, tá, pessoal, eu só vou fazer os outros assim mais rapidamente, porque vocês já entenderam como é que é o processo, tá? Fiz aqui, então, luz direta, vou trocar, então, a camada para a luz direta, obviamente, né? Pronto, então, ó, tenho aqui, ó, luz indireta, luz direta. Eu vou precisar somar esses dois, né? Ó. Então agora entra mais um nozinho aqui, ó, que é o nó de merge, né? Ou seja, eu vou precisar misturar esses dois aqui, ó. Então, ó, funciona assim, ó. Uma setinha vai ficar em um, a outra setinha fica no outro, certo? Ó, aqui, ó. Como eu falei, eu posso dar uma organizada para ficar mais bonitinho, eu segurar Ctrl aqui, ó, para ficar assim, ó. Pronto. Então, ó, aqui é o meu nó de mistura, né? Ó. Então, ó, deixa eu pegar aqui para ficar assim. Então, esse meu nó de mistura, necessariamente, ele tem que ficar com a opção de somar, né? Como eu falei para vocês. Então, a operação aqui, ó, eu vou trocar para plus. Pronto. Então, agora esses dois passos estão sendo somados, certo? Se eu quiser visualizar aqui, ó, por exemplo, eu posso conectar aqui a minha visualização. Lembra que para conectar, basta a gente clicar no nó que a gente quer ver e apertar o número 1, ó. Atualmente, ó, a minha imagem está ficando assim, ó, certo? Ó. Eu conectei, então, ó, a luz direta e a luz indireta, somei as duas e estou assim, ó, certo? Eu vou somando, como eu falei. Nesse caso agora eu vou precisar acrescentar a cor difusa, que vai ser multiplicada com esses dois aqui, ó. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, vou copiar isso aqui, por exemplo, ó, Ctrl C, Ctrl V. Ele aparece conectado, né? Eu soltei aqui, ó, tá vendo? Ó? Porque eu vou conectar ele diretamente lá na minha imagem, né? Ó. Só que aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Lembra que eu estou usando o Ctrl só para ficar bonitinho aqui, né? Os pontinhos. Pronto, deixar assim. Ok. Pronto, então, ó, esses aqui, eu preciso criar aqui agora um outro nó, né? E juntar aqui, ó, junto com esses dois que já foram somados. Então, eu vou pegar mais um merge. Ah, desculpa que eu não configurei, né, pessoal? Desculpe. Então, ó, clico duas vezes. Esse nó aqui, na verdade, vai ser o nó de cor difusa, né? Então, vou pegar aqui Diffuse Color. Pronto. E aqui, ó, eu vou precisar escolher, então, para ser, então, a minha cor difusa aqui, ó. Certo? Pronto. Inclusive, deixa eu até clicar nele aqui, apertar o número 1 para vocês verem. Ó, a cor difusa, ela é assim, ó. Ela é só a cor, sem nenhuma influência de luz, certo? Então, qualquer um que vocês queiram ver, ó, só clicar no nó, aperta 1, ó. Essa é, no caso, a luz direta. Aperto 1 aqui, ó. Essa é a luz indireta, certo? Aqui a soma das duas luzes, ó. Apertei 1, ó. A soma das duas luzes. Vou criar mais um nó de merge, né? Ó. Então, vou clicar aqui, ó. Tab, merge. Certo? Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Um desses itens vai entrar aqui na minha luz ali, com cor, né? E o outro vai entrar, ó, onde os dois nós de luz foram somados, né? Ó. Vou segurar aqui o Ctrl para mostrar para isso. Então, Ctrl Z aqui só para poder mostrar melhor, mais fácil. Então, conecto um, né? Aqui. O outro vai ficar conectado no meu nozinho de saída, né? Aqui, pronto. Então, ó, vou segurar novamente um Ctrl só para ficar bonitinho, né? Pronto. Então, nesse caso aqui, ó, vou conectar agora a minha saída nesses dois que foram juntados aqui, ó. Aqui, ó.
Só que por que está um pouco estranho? Porque lembram que cada nó desse vai funcionar exatamente da seguinte forma. Vou aproximar um pouquinho mais para vocês poderem ver um pouco melhor, tá? Cada nó desse, ele tem que funcionar exatamente assim. Eu vou deixar ele maior para vocês poderem ver, ó, certo? A gente faz, como eu falei para vocês, luz indireta, luz direta, aí soma, acrescenta a cor, e aqui a gente vai multiplicar. Então a saída de cada um deles, por exemplo, a saída do difuso vai ser a luz indireta do difuso, mais a luz direta do difuso, mais a cor do difuso. Aí o resultado final vai ser então o difuso separado. Então eu vou fazer isso, ó, certo? Só para mostrar para vocês, ó. Eu vou fazer isso também para o gloss, vou fazer isso também para o transmission, e aí eu volto, né, para mostrar para vocês como é que isso aqui ficou depois que eu tiver somado tudo isso e também somado com a emissão, que é basicamente a mesma coisa, tá? Ó, como eu vou mostrar para vocês, depois que eu tiver, vou clicar aqui 2 vezes para voltar, só para deixar logo pronto aqui a se multiplicar, né? Porque aí depois que esse nó estiver pronto eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer os outros, tá? Clicar aqui 2 vezes, ó. Pronto. Cliquei aqui 2 vezes, esse é o meu merge 2, né? A operação dessa aqui, ó, vai ser o quê? Multiplicar, né? Porque, ó, tá aqui, ó, multiplicar. Então, esse é o resultado do meu diffuse montado. A luz direta, mais a luz indireta, mais a cor do diffuse, todo ele montado, né, as luzes somadas e a cor multiplicada, eu tenho então o meu diffuse pronto, certo? Que é esse aqui que a gente está vendo aqui. Se eu for comparar ele com o meu built, né, o meu imagem montada, ó, ela é diferente, ó, tá vendo? Tem uma diferença, lógico. Porque aqui, ó, já está com a parte de emissão e já está também com a parte de gloss, né, e a parte de transmission. Então o que eu vou fazer, como eu falei para vocês, é conectar, né, os outros nós. Então, como eu já tenho essa estruturazinha montada, que eu montei aqui para essa, vou até deixar isso aqui para não atrapalhar. Essa aqui, ó, é só a do diffuse, né, ó, as duas luzes somadas com mais a cor multiplicada. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa, certo? Só que eu vou fazer agora para o gloss. Então, ó, seleciono todo mundo aqui, ó, todo mundo, Ctrl C, Ctrl V, tá? Vou puxar aqui mais para fora. Opa, Ctrl Z, deixa eu fazer novamente, tá? Para não perder aqui. Selecionei tudo, ó, Ctrl C, Ctrl V, e aí eu vou mover todo mundo aqui, ó. Vou soltar aqui, ó, pronto, soltei, né, para eu poder conectar direto, porque isso aqui tudo tem que ficar conectado direto na nossa imagem. Se vocês quiserem, pode até deixar mais assim, ó, para ficar mais fácil da gente conseguir visualizar, né? Então, ó, isso aqui tudo, ó, vai ficar conectado agora, vou até botar mais para baixo porque fica mais fácil para conectar por aqui, ó. Então, ó, isso aqui tudo vai ficar conectado agora diretamente aqui, ó. Então, vou puxar para cá. E todos esses nós aqui, ó, eu vou trocar para ser os meus passes do gloss, tá? Depois eu vou fazer o mesmo com o nó de transmission, tá? Deixa eu só fazer assim, para vocês poderem ver melhor. Pronto. Então, ó, tudo isso aqui vai ficar conectado direto na imagem, né? Ó. Certo? Pronto. E aqui eu vou trocar então, ó, que é isso que eu vou dizendo que eu vou fazer aqui e depois eu já retorno mostrando para vocês como é que eu fiz. Eu vou trocar isso aqui então pelo gloss indireto, depois o gloss direto, depois a cor do gloss, né, que já vai ficando pronto, e vou fazer o mesmo para o transmission e o mesmo para o emit, certo? Então vamos lá. Lembra que como é que era aqui o nosso esquema? A gente tem que adicionar as luzes, multiplicar pela cor e depois adicionar todo mundo mesmo, até o emission, tudo isso, certo? Na verdade, só tem um que eu não vou adicionar, que é aquele Ambient Occlusion. O Ambient Occlusion, como ele é branco, a gente multiplica, certo? Para conseguir o resultado final. Então, vamos lá. Ele está aqui separado, né? Senão não foi o único que eu não coloquei o nome, está aqui, ó. Então, ó, como eu falei, todos esses outros nós aqui vão ser somados, né? Ó. Então, a gente vai criar agora um merge para somar esses dois aqui, ó. Todos eles, né? Melhor dizendo. Certo?
Então, ó, peguei as duas luzes do difuso, somei. Peguei a cor do difuso, multipliquei, juntei todo mundo e adicionei. Todas as operações aqui já estão explicadas aqui, né? Luzes são somadas, cores multiplicadas e o resultado final sempre adiciona, que no final você vai ter o build, tá? Aí a gente consegue controlar cada um desses elementos separadamente, que é justamente o nosso objetivo principal aqui dessa aula, é mostrar como é que vocês têm controle sobre essas coisas. Então, e por que isso faz diferença no resultado final? Então, por exemplo, essa luz aqui, ó, que vocês estão vendo aqui em cima, certo? Vou pegar aqui para poder visualizar melhor, certo? Essa luz aqui, ela é, como vocês estão vendo, ela tem uma influência significativa. Eu posso ajustar o quanto que ela está brilhando, mesmo depois que eu já renderizei, certo? Ou eu posso também, por exemplo, indicar se eu quero que ela mude de cor, por exemplo, ou qualquer coisa desse tipo. Então, para fazer isso, eu só tenho que ir diretamente no nó responsável por esse detalhe, né? No caso aqui seria o nó da emissão, esse aqui, ó. E aí eu posso colocar algum elemento de controle nele. Por exemplo, eu vou criar aqui, ó, um nó chamado grade, certo? Esse nó de grade, certo? Ele permite que eu faça alterações que estão conectadas especificamente a esse nó. Então, ó, por exemplo, eu vou puxar aqui para vocês poderem visualizar melhor. Então, ó, se eu aqui nesse meu grade eu trocar, por exemplo, aqui esse gain, ó, eu posso indicar, ó, se eu quero que essa luz fique mais fraca, ó, tá quase sumindo lá, ó, ou eu posso fazer com que ela fique mais intensa, ó, tá vendo? Ó, eu consigo ajustar só aquela luz, ó, sem precisar renderizar de novo. Inclusive, se eu não quiser que ela seja branca, por exemplo, eu posso clicar aqui e escolher, por exemplo, uma cor diferente para ela, certo? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, tá vendo? Uma luz meio rosa, meio de repente mais azul, ó, por exemplo, uma coisa assim, ó. Tem também uma outra coisa que é bem interessante que a gente consegue controlar, por exemplo, aqui, que é o foco, por exemplo. Você consegue determinar se você quer o foco mais à frente, mais atrás e assim por diante. Então, para fazer isso, é bem simples. A gente pode pegar o botão direito, colocar aqui, ó, Z de Focus, ó. Vou clicar aqui, ó. E aí, esse nó, eu vou conectar aqui, ó. Como é que ele funciona? Eu indico de onde vem a minha imagem, no caso, a minha imagem vem da junção de todas aquelas outras ali, ó, que é justamente aqui, certo? E eu vou indicar quem vai ser o meu filtro, certo? Então, o meu filtro, no caso, vai ser justamente a imagem que eu tinha trazido aqui, ó, essa camada que eu tinha trazido aqui, que é a camada do canal de profundidade de campo, né? O canal Mist, tá? Então, eu vou conectar aqui, ó, esse meu Mist aqui. E, obviamente, preciso puxar, então, essa informação lá da imagem original, tá? Pronto. Então, ó, agora que eu tenho essa informação aqui, ó, né? Eu tenho lá já a minha informação de profundidade, né? E tenho também o filtro de defoque, certo? Então, só vou conectar aqui, ó, para a gente poder visualizar, certo? Isso aqui a gente consegue fazer justamente porque eu estou trabalhando isso aqui a partir desse filtro que tem as informações de foco identificadas aqui, ó. Então, em resumo, o que a gente tem é que através desse processo, né, de separar aqui os canais e reconfigurar novamente, a gente tem controle sobre cada parte da imagem independentemente. E assim você consegue fazer um trabalho de pós-produção muito mais profissional. E aí, sentiram o poder dos renderpaces? Separar tudo em camadas dá um controle fino na composição que é essencial para alcançar aquele resultado super realista e integrado. Dominar essa técnica é um passo importante para quem quer levar a composição de VFX a sério. E é o segredo dos grandes estúdios para garantir a qualidade final. Mas antes de começar a modelar, traquear ou renderizar, existe uma etapa crucial para o sucesso de qualquer projeto de VFX, a pré-produção. E é sobre isso que vamos falar na nossa próxima aula. Nos vemos daqui a pouco. Até lá!